Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro, estamos estudando o tema A Verdade Presente em Deuteronômio. O assunto da semana é a ressurreição de Moisés. E o tópico para hoje, o pecado de Moisés, parte 2. Muitas pessoas já me perguntaram o seguinte: se Deus é amor e perdão, por que Deus não perdoou Moisés para que pudesse entrar na terra prometida? Devemos entender que Deus perdoou sim o pecado de Moisés, mas Moisés teve que arcar com as consequências do pecado e não com a culpa do pecado. Tanto Deus perdoou que logo depois Deus o ressuscitou e o levou para o céu. Todavia, precisamos compreender o que estava envolvido nesse pecado. É o que eu pretendo explicar para você agora. Ao meditarmos em Números 20 e em Deuteronômio 31, 2 e 34, 4, percebemos que, segundo os textos, havia mais no pecado de Moisés do que apenas a tentativa de tomar o lugar de Deus, o que já era grave o suficiente. Ele também mostrou falta de fé, o que para alguém como Moisés seria imperdoável. Afinal, esse era o homem que, a partir do evento da sarça ardente, conforme Êxodo 3, 2 a 16, teve uma experiência com Deus diferente do que ocorre com a maioria das pessoas. E ainda de acordo com o texto, Moisés não creu, ou seja, mostrou falta de fé no que o Senhor havia dito e, como resultado, falhou em santificá-lo diante dos filhos de Israel. Em outras palavras, se Moisés tivesse mantido a calma e feito o correto, mostrando sua própria fé e confiança em Deus em meio à apostasia, ele teria glorificado o Senhor diante do povo e sido novamente um exemplo de fé e obediência verdadeiras. Observe também como Moisés desobedeceu ao que o Senhor lhe disse, especificamente que fizesse. Em Números 28, o que o Senhor disse a Moisés para que fizesse? E o que ele fez? Em Números 29 a 11, vemos Moisés pegando o bordão como o Senhor lhe havia ordenado. Porém, em vez de falar com a rocha da qual a água teria então fluído como expressão surpreendente do poder divino, Moisés a feriu, não uma, mas 2 vezes. Sim, bater em uma pedra e tirar a água dela foi um milagre, mas certamente não tão surpreendente quanto apenas falar com ela e ver o mesmo acontecer. Claro que, superficialmente, pode parecer que o julgamento divino sobre Moisés foi extremo. Depois de tudo o que ele passou, não teria permissão de cruzar o Jordão até a terra prometida. Os servos de Cristo não devem agir segundo as inclinações naturais do coração. Precisam de íntima comunhão com Deus a fim de que, sob provação, o próprio eu não sobressaia e eles despejem uma enxurrada de palavras inconvenientes, palavras que não são como orvalho e nem como a suave chuva que refresca as plantas ressequidas. É isso que Satanás quer que façam, pois esses são seus métodos. É o dragão que está irado. É o espírito de Satanás que se revela em fúria e acusação. Todavia, os servos de Deus devem usar apenas a moeda do céu, a verdade que apresenta a imagem e a inscrição de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.